Você está procurando um SUV de 7 lugares? Que tal o Mercedes? Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Mercedes-Benz GLB. Esse carro aqui é o SUV mais barato da Mercedes-Benz à venda no Brasil e ele tem preço bem condizente com alguns dos concorrentes da categoria e inclusive modelos menos luxuosos e menos equipados do que esse Mercedes-Benz. Então vamos conhecer ele em detalhes? O GLA foi lançado aqui no Brasil em 2020 e nesse ano ganhou novas versões. Hoje ele é vendido em duas configurações, a Advance e a topo de linha Progressive, que entrou no lugar justamente dessa configuração, a Launch Edition, mas as diferenças são mínimas. Na verdade, a diferença é uma só as soleiras das portas que não são iluminadas no caso da nova versão Progressive. O resto é rigorosamente igual à versão Launch Edition que você está vendo aqui. Vamos começar mostrando um pouco o visual, que é inspirado nos outros SUVs da marca, como a gente nota pelo desenho da grade frontal, né? Quem se lembra do GLS até do GLE, SUVs maiores que a Mercedes-Benz vende aqui no Brasil e em outros países, vai reconhecer o desenho dessa grade. Só que o GLB tem esse estilo mais quadradão, realçado inclusive no formato dos faróis e aqui no para-choque, na parte inferior do para-choque, que tem esse bonito aplique cromado, reforçando a sofisticação e também a imponência do carro, né? O capô também ele é bem reto, lembra até um pouco, né? Se a gente forçar um pouquinho a amizade, lembra um pouco até o Classe G, que é aquele SUV Jeep, né? Com heranças militares. Nas laterais, as rodas de liga leve, no caso dessa versão Progressive, elas têm um acabamento preto e também diamantado, muito bonitas inclusive. A parte inferior também tem um aplique cromado, assim como as maçanetas, e a traseira talvez seja o ponto mais polêmico, mais controverso do GLB, porque ele tem esse caimento do teto, ele é reto, né? Ele não tem aquele caimento mais curvado, como acontece na maioria dos SUVs, ele é mais reto, só que isso tem um propósito, e é um propósito muito interessante, que é justamente abrir espaço interno na terceira fileira de bancos. A gente vai mostrar já aqui na prática, isso faz bastante diferença. O estilo da traseira também segue o padrão da dianteira, né, com essas linhas um pouquinho mais retilíneas. Alguns gostam, outros não. Eu acho até que pelo menos ele tem personalidade, não diria que é um SUV tão bonito quanto os outros que a Mercedes-Benz vende no mercado brasileiro, mas ele tem bastante personalidade, inclusive ó, com duas saídas de escape e essa parte inferior do para-choque cromado também, arrematando o conjunto de sofisticação do GLB. Vamos dar uma olhada aqui no interior, que tem muita coisa legal para mostrar sobre o GLB. Quem já viu a cabine dos Classe A, GLA e CLA vai reconhecer de imediato esse interior, porque é rigorosamente o mesmo painel dessa linha de compactos da Mercedes-Benz. Os bancos são muito bonitos, embora não sejam tão avantajados como nas versões mais caras, como nas linhas mais caras da Mercedes-Benz. Eles são bem confortáveis, bem aconchegantes e seguram muito bem o corpo em quase todas as situações. Como a gente está vendo aqui, são duas telas de 10,25 polegadas que formam o painel digital e a tela da central multimídia lá atrás. O nível de acabamento é muito bom, padrão Mercedes-Benz, com muito couro. Aqui nessa versão mais cara, a gente tem os comandos dos bancos elétricos, das regulagens elétricas do motorista, ficam aqui na porta do lado esquerdo, nesse formato já tradicional da Mercedes-Benz, muito intuitivo. Os apliques também prateados também são de muito bom gosto, embora não sejam alumínio, mas eles são de muito bom gosto. Aqui nós temos os comandos dos vidros elétricos e também do ajuste elétrico do espelho retrovisor, bem como o comando do porta-malas, que é aberto e fechado de forma 100% elétrica. Vamos mostrar o interior do GLB, que tem muita coisa legal aqui. Como eu falei, painel de instrumentos, né, formado por duas telas de 10,25 polegadas. Essa primeira aqui, que fica atrás do volante, faz o papel de quadro de instrumentos. Ele pode ser configurado. E legal que esse sistema de entretenimento e também de computador de bordo, né, chamado pela marca de MBUX, é praticamente o mesmo, salvo uma outra função. Ele é o mesmo presente nos carros mais luxuosos, como o Classe E e o Classe S. E aqui a gente consegue mudar o visual do painel, ó,
São 4 modos, esse aqui é o progressivo. Eu vou mudar aqui para outro porque eu acho mais legal, justamente o que estava, né? Que é o esportivo. Mas a gente tem também o clássico e o sutil. Fora isso, uma coisa interessante está aqui no volante, ó. Esses botões eles são capacitivos, então você consegue navegar pelos menus dando simples toques aqui nessa superfície, aqui nessa pequena superfície. Ela serve como botões para navegar pelo menu. Aqui a gente tem o botão da tela inicial, aqui do limitador de velocidade, e uma coisa interessante que vem nessa versão mais cara do GLB é o piloto automático adaptativo com função de tráfego. Então ele consegue acelerar e frear o carro de forma independente, sem intervenção do motorista. Tudo que você precisa fazer é ajustar o piloto automático e também configurar aqui nesses botões a distância e velocidade programadas, né? A velocidade e distância desejadas, para que aí o carro consiga fazer toda a leitura em relação ao veículo que está trafegando à frente. Além disso, ele também consegue até fazer curvas, né? Identificar a presença de rotatórios, enfim, ele é um sistema bem mais evoluído em relação até aos pilotos automáticos adaptativos que estão presentes em outros carros da concorrência. Aqui do lado direito a gente tem os comandos de volume, telefone celular e comandos de voz. Lembrando que uma das principais novidades, uma das principais características dessa central multimídia MBUX é a presença do assistente, né? Aqui na direita a gente tem os comandos de som, comandos de telefone e também comando de voz. Lembrando que uma das principais características dessa central multimídia MBUX, desse sistema de entretenimento a bordo, é justamente a assistente pessoal, que pode ser acionada por meio de um comando de voz. Oi, Mercedes. Sim. Qual é a temperatura externa? A temperatura lá fora é 17 graus Celsius. Então ela consegue te dar algumas informações básicas e também realizar algumas tarefas dentro do veículo. Daqui a pouco, quando a gente estiver dirigindo, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. As 3 saídas de ar-condicionado redondas, muito bonitas, né? Inspiradas nos carros mais caros da Mercedes-Benz. Aqui embaixo, os comandos do ar-condicionado, que é digital com 2 zonas de regulagem de temperatura. O GLB também vem com partida do motor por botão e destravamento das portas sem chave, ou seja, a chave é presencial. Aqui para baixo você vai ver que temos um carregador de celular por indução e 2 porta-copos. E aqui no meio esse touchpad que faz às vezes de navegação pelo menu. Você pode navegar por aqui ou até por meio da tela tátil ou por comandos de voz, como eu acabei de mostrar para vocês. Ao lado desse touchpad a gente tem do lado esquerdo o seletor de modos de condução. Aqui a gente ativa ou desativa o sistema de estacionamento autônomo ou semi-autônomo nesse caso. Aqui também configurações do veículo e outro botão para você escolher os seus modos favoritos, as suas configurações favoritas. Aqui do lado direito, ó, vou focar aqui para vocês verem melhor, sistema de navegação por GPS, aqui comando de volume do sistema de som. Esse botão aqui seleciona rádio AM, FM, Bluetooth, enfim, todas as fontes de som possíveis do veículo. E esse botãozinho aqui embaixo é para acessar as configurações do telefone. O interior ele é todo escurecido, aqui no teto inclusive ele tem um acabamento escurecido e ele traz inclusive teto solar que eu posso abrir também por comando de voz. Oi, Mercedes. Ou não. Olá, Mercedes. Sim. Abrir cobertura do teto solar. O que você deseja fazer? Às vezes ele não entende, né? Abrir a cobertura do teto solar. Você pode repetir o que disse? Abrir persiana do teto corrediço. Como posso ajudar? Abrir persianas do teto corrediço. Ou não. Mas mais do que mostrar o que tem aqui na parte dianteira do interior, vamos mostrar as 2 fileiras de banco lá atrás, que é a principal atração, né? A principal chamariz do GLB para as famílias. Vamos mostrar, começando aqui pela segunda fileira. Ó. O espaço é muito generoso aqui na segunda fileira de bancos e quem viaja aqui atrás conta com 2 saídas de ar-condicionado, embora não possa ajustar a temperatura, né, aqui que vem para o banco de trás, mas já é alguma coisa. O nível de acabamento é tão bom quanto lá na frente, não tem nada de plástico nas portas, aqui é tudo em revestimento sintético.
E uma coisa interessante, assim como nas minivans, é que o GLB tem essa segunda fileira de bancos rebatível e também ela pode ser deslizável para frente. Então ela é sobre trilhos, você consegue deslizar o encosto mais para frente ou mais para trás e também regular a inclinação do encosto. Isso ajuda a abrir espaço tanto para passageiros como também para cargas. Só que tem um ponto aqui que eu achei que podia ser melhor no GLB, que é o acesso à terceira fileira de bancos. Ó, a gente tem aqui uma tira para puxar, bem aqui embaixo, que rebate os bancos. Isso abre acesso para cá, caso você queira acessar a terceira fileira de bancos pelo lado esquerdo. Mas melhor do que ficar só falando é mostrar na prática como é a vida de quem viaja aqui na terceira fileira de bancos. Então eu vou entrar aqui pelo lado do passageiro, pelo lado direito, para mostrar para vocês como é o acesso até aqui. Agora que a tampa do porta-malas já fechou, uma coisa que a gente acabou de mostrar é que o acesso não é tão bom assim como deveria ser, já que o encosto não dobra completamente, ou seja, essa parte aqui do encosto, né, a lombar, ela rebate, mas a parte da base do assento do banco traseiro não se desencaixa da parte do chão onde ela está fixada. Então você não consegue ter um acesso 100% espaçoso até o banco de trás. Então o que você precisa fazer é, primeiro, puxar aqui a alavanca para rebater o encosto e segundo, puxar essa tira aqui embaixo que faz com que o banco vá totalmente para frente. Então aqui a gente tem um acesso, né, relativamente espaçoso. Só que o problema é que se eu quiser fazer com que o banco volte à posição que ele estava, eu não consigo, porque ó, o banco acabou de travar. O máximo que eu consigo fazer é regular a inclinação para a posição que ela estava antes. Mas a posição do banco, quem faz isso, quem regula isso, é só quem está ali do lado de fora, puxando essa tira que fica na lateral. A cabeça aqui, ó, a gente tem 2 dedos até o teto, então qualquer buraco que passar, eu vou bater a cabeça. O encosto, ele está agora atualmente nas minhas costas, eu posso puxar ele até aqui, só que aí a visibilidade traseira para o motorista fica completamente prejudicada, tudo bem, isso acontece em todos os carros com 7 lugares quando eles estão com a capacidade máxima, só que as pernas vão sofrer bastante. Então o que eu recomendo que façam é puxar, né, essa fileira de banco, a segunda fileira de bancos para frente, para que abra um pouco de espaço para as pernas. O problema é que quem viajar justamente aqui no banco traseiro vai sofrer bastante, porque quem vai ficar sem espaço para a perna é justamente quem estiver aqui. Agora eu vou entrar aqui pelo lado esquerdo, só para mostrar para vocês que é possível. A gente até tem uma abertura considerável até aqui para o acesso do lado esquerdo, algo que não costuma acontecer nos carros de 7 lugares. Ó. Esse é o espaço que eu tenho para as pernas, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Vou pular aqui para o lado do passageiro para vocês verem como fica. Nessa condição, o espaço para as pernas até que fica razoável, mas quem viaja ali no banco traseiro vai sofrer um pouco na segunda fileira de bancos. Como acontece em todos os carros com 7 lugares, a capacidade do porta-malas varia de acordo com a posição dos bancos. Nessa condição aqui, que simula 7 bancos em uso, a gente tem a capacidade de mais ou menos 130 litros, que é bem pequena. Se você lembrar que os carros menores, os subcompactos, como por exemplo o Mobi, ele tem mais de 200 litros de capacidade volumétrica, esse espaço aqui é bem pequeno. A gente vê que cabe só minha mochila e também o tripé que a gente usa nas gravações. Agora, se a gente rebater essa terceira fileira de bancos, que é feita de uma forma bem simples, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma tira vermelha ali embaixo, só você puxar ela que o banco ele rebate instantaneamente. Eu vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Nessa condição aqui, a gente tem uma capacidade de 500 litros. E se a gente rebater o banco traseiro, isso passa de 1000 litros de capacidade volumétrica. Uma coisa interessante de mostrar aqui atrás é que quem viaja na terceira fileira de bancos tem entradas do tipo USB-C para utilizar o seu celular, para recarregar as baterias do seu celular ou então utilizar qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico. E já que a gente falou em eletrônica, a tampa do porta-malas também pode ser fechada por meio de um toque no botão, desse jeito assim. Fácil, né? Só que antes de você falar mal desse motor, eu sugiro que você faça um test drive e conheça mais a fundo a concepção dessa nova motorização, que foi feita em conjunto com a Renault e vai estar presente em alguns carros da marca francesa. O primeiro deles vai ser o Captur, a diferença é que no caso dos modelos da Renault eles vão ter tecnologia bicombustível e aqui na Mercedes eles rodam por enquanto pelo menos só com gasolina.
Aqui no GLB ele entrega 163 cavalos e torque máximo de 25,5 kgfm. Os números parecem até um pouco tímidos para um carro com essa proposta mais familiar de levar 7 pessoas, mas o fato é que ele não sente falta de fôlego em nenhuma situação. Mesmo se ele estiver carregado com 7 pessoas mais bagagem, ele não vai sentir falta de potência ou alguma coisa assim. Durante a nossa avaliação, a gente percebeu que o carro tem muita disposição em arrancadas e retomadas de velocidade. Parte desse mérito, fora o próprio motor 1.3, vai para a transmissão automatizada de dupla embreagem com 7 velocidades. Essa sim, uma velha conhecida da Mercedes, teve um casamento muito feliz, muito bacana com esse novo motor 1.3. Ele também é muito silencioso ao rodar, isso faz com que ele seja um típico Mercedes-Benz, muito suave de ser dirigido, muito confortável também. Então você não vai lembrar que você está diante de um carro com motor 1.3 de menor cilindrada e, em tese, desenvolvido por uma fabricante mais barata. Inclusive, cabe aqui um desabafo, mas cabe esclarecer que isso não tem nenhuma relação, isso não tem nada a ver, principalmente para você que fica falando, esse motor Renault, no Mercedes, que porcaria. É bom a gente lembrar que, por exemplo, os motores que são desenvolvidos pela Volkswagen equipam vários carros de luxo do grupo Volkswagen, como por exemplo Audi, Porsche, Lamborghini, então não existe nenhum demérito nisso. Fora isso, o que a gente pode dizer também é que o carro ele é muito suave, extremamente silencioso, o nível de isolamento acústico aqui dentro é muito bom, então você não vai se incomodar com o som do motor ou qualquer outra coisa vindo do lado de fora. Nesse ponto, ele faz jus à história, à tradição da Mercedes-Benz de ser uma marca premium, uma das grandes referências em marcas de luxo, de automóveis de luxo, tanto no Brasil como em todas as partes do mundo, e o GLB honra essa tradição. E o ponto mais interessante de todos é lembrar que por R$265 mil, que é o preço, por exemplo, que cobra a Ford pelo Bronco Sport, você consegue levar um SUV com espaço para 7 pessoas, muito sofisticado, com uma lista muito grande de equipamentos de série, principalmente itens de segurança, por menos do que, por exemplo, uma Trailblazer ou um SW4 que já passam de 310 mil reais. Mesmo nessa versão topo de linha, que chega a 290 mil reais, ele custa bem menos, Ele custa quase 20 mil reais, até mais de 20 mil reais a menos do que pedem Toyota e Chevrolet para os seus SUVs de 7 lugares. Então, nessa categoria ele está muito bem posicionado, principalmente se a gente olhar para o lado, para o segmento premium. Não existe nenhum modelo nessa faixa de SUVs compactos premium, Ele pode ser considerado ainda um SUV compacto com capacidade para 7 lugares, já que Audi Q3, BMW X1 e Volvo XC40 só oferecem espaço para 5 pessoas, enquanto o GLB, ainda que de uma maneira um pouco apertada, oferece espaço para 7 ocupantes, 5 adultos e 2 crianças viajam sem problema no GLB. Então isso foi uma tacada de mestre da Mercedes-Benz, porque ela conseguiu criar um modelo que ainda não tem concorrente. Então até a Audi, BMW e Volvo correrem atrás do prejuízo, a Mercedes já vai estar andando de braçada com esse carro, com o GLB. Então se você está pensando em comprar um carro com espaço para levar a turma toda e queria uma SW4 ou um Trailblazer, eu acho que o GLB pode ser uma escolha muito mais interessante para você, porque além de ser tão espaçoso e ser muito mais luxuoso do que esses dois carros, o GLB também é muito mais seguro e você vai gastar bem menos na hora de assinar o seu cheque. É isso aí, até a próxima!